Quais as melhores estratégias que você pode usar para provas de corrida, principalmente para 5 e 10 quilômetros? A gente sabe que a maioria das pessoas vão para as corridas sem nenhuma estratégia pré-planejada de ritmo, ou pior, muitas vezes nem conhecem o percurso da prova. E tem alguns detalhes, algumas estratégias que você pode utilizar para aproveitar melhor as suas características, as características da prova ou até mesmo o seu próprio objetivo dentro delas. Então, as ideias deste vídeo aqui partiram deste artigo, que é Estratégias de Corrida de Média e Longa Distância, como ocorrem os ajustes de velocidade ao longo da prova. Esse é um artigo brasileiro, aqui a gente pode ver pelos nomes, inclusive se tu colocar esse título no Google, tu vai achar o artigo completo na íntegra, caso tu queira procurar mais e ler mais sobre isso, mas aqui eu vou estar te passando as 6 principais estratégias que eles analisaram ao longo do artigo e que a maioria dos corredores utiliza, e colocar as minhas próprias experiências pessoais, treinando mais aí de 300 alunos, e também as minhas próprias experiências realizando provas, né? Então, as provas que meus alunos realizaram e a minha também. Mas antes, a gente precisa entender que uma corrida extraordinária ou uma estratégia de prova, ela acontece através disso aqui, ó, tá? E pode parecer alguma coisa muito simples, mas o que é uma corrida extraordinária? O que é aquela corrida que tu faz no teu RP, tá? É basicamente a junção de todas essas coisas aqui. Primeiro é a sua experiência à prova, então se é a sua primeira prova de corrida, tu não deve ter uma experiência prévia tão grande, então tu não entende muito bem como é que tu coloca o teu esforço ao longo da prova, como é que tu faz as acelerações, enfim, tu não entende muito bem, então é tua experiência à prova. Tua experiência prévia em provas, tanto naquela distância como em treinos, vai auxiliar muito no seu resultado. E a importância que você dá para a prova também. Por quê? Se você vai fazer uma prova só por fazer, uma prova, por exemplo, no seu bairro, talvez você não chegue tão motivado ou tão disposto a colocar toda a sua energia para conseguir um recorde pessoal, para correr, para terminar no seu limite. Tem provas que a gente coloca um pouco mais de importância. Então é natural e isso faz parte dessa equação para você ter um bom RP. Segundo, feedback interno, então como que seu corpo está se sentindo, como que você dormiu, como que você está alimentado, como que você está em relação a eletrólitos, como que está o seu nível de pressão, como está seu nível de cortisol, como está seu nível de adrenalina no corpo, isso é feedback interno. Feedback externo, por exemplo, se tem pessoas que estão torcendo por você, se você se sente bem correndo com outras pessoas, se tem alguém te motivando do teu lado, se tá chovendo, se tá o clima plano, isso é o feedback externo, são as coisas externas que influenciam na sua corrida. Mas a sua, na verdade, a sua percepção de esforço do momento, ou seja, o quanto que eu estou sentindo cansado para aquele ritmo. Às vezes, durante uma corrida de 10 km, no quilômetro 5 eu vou estar super bem, correndo fácil, no quilômetro 6 vai bater um cansaço do nada, minha PSE vai subir, embora eu esteja correndo no plano, não tenha vento, não tenha nada, vai subir. Aí no quilômetro 8 eu tô bem de novo. Então, essa PSE do momento atual, vezes a quantia de distância que falta. Ou seja, quanto falta para terminar a prova? Porque se eu tô correndo a pace 5 no quilômetro 3, é diferente de eu estar correndo a pace 5 no quilômetro 8. Porque no quilômetro 8 eu sei que só faltam 2 quilômetros. Então, a quantidade de distância que falta para terminar a prova afeta como eu vou encarar aquela prova. Porque no quilômetro 13 eu tenho mais 7 quilômetros ainda para correr. No 8 só falta 2, então eu encaro de uma maneira diferente. Versus na verdade, o impulso psicológico atual, que é o quanto eu estou motivado para empurrar os meus limites um pouco mais à frente, tá? E isso também é muito importante dentro do processo de treinamento, porque a gente precisa entender tudo isso para que nós atinjamos uma corrida extraordinária. E eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse, porque mais de 50%, quase 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos. Então, se tu é uma dessas pessoas, já vou te dizer, tu não vai baixar pace na tua próxima corrida. Então, é só deixar a inscrição que já ajuda demais. E se você já é um inscrito mais antigo, já está aqui de maneira recorrente assistindo os vídeos, deixa o like que isso ajuda também na divulgação para que mais pessoas consigam ter esse conhecimento e melhorem seus recordes pessoais. Então vamos lá, olha só. Primeira estratégia, a estratégia constante, beleza? O que é a estratégia constante? Basicamente eu vou largar no mesmo ritmo, vou correr durante toda a prova e aí no final, se sobrar uma perna a mais, eu faço uma aceleração. Basicamente a gente vai ver aqui, né? Aqui é a nossa velocidade, e aqui é a distância da prova. Então vamos pensar numa prova de 10 km que fica mais fácil, onde é que o 10 é o primeiro quilômetro, o 20 é o segundo, o 30 é o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, beleza? Qual que é a vantagem da estratégia constante? Ela tem um excelente controle do esforço e tem um menor risco de quebrar. Então eu vou sair no mesmo ritmo,
E aí, se sobrar uma perna no final, eu acelero, senão eu só termino a prova. É uma vantagem muito boa, eu tenho esse controle geral do meu ritmo, eu consigo fazer uma boa prova. Eu não vou ter muitas surpresas correndo no ritmo constante, desde que eu já venha treinando aquele ritmo, eu sei que eu consigo fazer próximo, então se eu já venho treinando a pace 4,30, eu largar 4,30, eu sei que eu vou conseguir fazer ali por volta daquilo ali, às vezes um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, mas enfim, é aquilo ali. Só que as desvantagens dessa estratégia é que ela pode deixar muito desempenho na mesa se eu chegar ali, por exemplo, no quilômetro 8, 9, aqui como está marcando, e eu conseguir acelerar muito. Significa que eu me guardei demais durante toda a prova e eu poderia ter ido um pouco melhor. Então essa estratégia constante ela é muito boa para quem está começando, para quem não conhece muito bem o percurso da prova, para quem não está chegando confiante, para quem está um pouco mais receoso com a prova, ela é excelente. Se você é esse tipo de corredor, ou você está entrando nas suas primeiras corridas, vai na estratégia constante que ela vai te suprir, tá? Tu não precisa se preocupar, nossa, mas eu podia ter ido melhor. Não, nesse momento é o momento de tu construir repertório em corridas. E é sempre melhor a gente construir repertório em corridas tendo resultados positivos, porque com essa estratégia aqui, tu não vai se decepcionar, entendeu? As outras estratégias que eu vou mostrar aqui, que tem algumas que são um pouco mais avançadas, pode causar decepção. Porque elas exigem uma variação de ritmo diferente. E se tu não está muito bem ajustado com a tua PSE, e aqui, lembra que eu te passei essa fórmula, né? E essa fórmula, ela exige muito da tua percepção subjetiva de esforço, tua experiência prévia, feedback de como tu tá se sentindo, como tá o teu nível de esforço para aquele ritmo e essas outras coisas que eu já te expliquei. Então isso importa muito. E aí, nessa estratégia, acaba que é mais tranquilo, porque tu vai se guiando muito mais no pace que tu vem treinando. Só que eu já vou te dar um alerta, né? Se tu tá começando nas tuas provas e vai utilizar a estratégia constante, preste muita atenção nos seus treinos também em como está a tua PSE para aquele ritmo, porque isso, quando chega no momento de uma prova, vai importar muito mais do que somente o seu pace. O pace quer dizer pouca coisa durante a prova, tá? Porque não adianta nada tu manter um pace e, nossa, mas eu treinei para esse ritmo. Só que aí tu tá correndo e tua PSE, que era para estar em 6 naquele ritmo de 4,30, por exemplo, vai estar em 9. E aí não adianta, se tu tá com PSE 9 no quilômetro 3, no quilômetro 4, tu vai quebrar. Não existe numa prova de 10, como tu tá com PSE 9 já. Então é muito importante que tu entenda essas características do teu corpo, tu vá prestando atenção nisso, para que quando chegar nas provas, quando tu passar desse estágio inicial de estar construindo o repertório, tu consiga ter melhores resultados. Então estratégia constante muito boa para iniciantes, muito boa para quem quer testar um novo ritmo, para não ter riscos, né? A gente vai para a próxima estratégia, que é a positiva ou crescente, que ela também não oferece nenhuma complexidade para entender. Por quê? A gente começa mais lento e vai acelerando ao longo de toda a prova. E aí no final ainda dá para sobrar um sprint final a mais. Vantagem, ela é bastante conservadora e reduz o risco de fadiga muito cedo na prova. Por quê? Se eu vou largar mais lento, digamos que eu quero correr naquele mesmo 4,30, eu vou largar 4,45, 4,50. Pô, eu sei que eu consigo correr naquele ritmo. Então eu começo mais lento, vou indo, vou subindo, até chegar no final ali e eu sprinto na prova. É uma vantagem muito boa, me dá esse controle. Como eu coloquei, é boa para quem está pouco confiante no seu processo de treino ou não estudou a prova. Então, se eu vou correr uma prova que eu não sei o que me espera dessa prova, eu não sei se tem subida, eu não sei se vai estar calor, eu não sei se vai ter vento, uma estratégia progressiva é muito interessante, porque eu vou começar um pouco mais lento, eu sei que eu consigo correr nesse ritmo e vou acelerando conforme as dificuldades da prova forem aparecendo. Então, se tiver uma subida, pô, beleza, eu já não vou ter me desgastado tanto, porque eu vou estar correndo um pouquinho mais lento, e aí eu consigo acelerar um pouco mais. Se eu tiver já numa prova, por exemplo, que eu estou correndo nesse ritmo, se eu sentir que o ritmo está ficando mais pesado, é só manter ali relaxado e depois acelerando um pouquinho mais no final quando tiver o sprint. Então é legal. É legal de fazer essa estratégia, só que a grande desvantagem nela é que o tempo perdido no início pode ser difícil ou impossível de recuperar no final. Se eu quiser correr num 4,30, usando este mesmo exemplo hipotético, se eu quiser correr nesse 4,30 e eu comecei a 4,45, 4,50, eu vou ter que, a partir da metade da prova, estar correndo a 4,15, 4,10, para que isso
deu 4,30 no momento final. Então, diferente daqui que eu já largo no 4,30 e vou sustentando até quando der, aqui eu vou ter que começar mais lento e terminar mais forte, o que pode ser uma coisa boa se eu tiver pouco confiante no meu processo de treinamento. Muitas vezes eu tenho essa capacidade de correr mais rápido, só que eu não coloquei isso em pauta. E aí nessa estratégia eu consigo. Mas se eu já estou ali meio que no limite, pode ser que dificulte bastante essa estratégia no final. Mas essa ainda é uma boa estratégia para corredores iniciantes que estão fazendo as suas primeiras provas de 5 e 10 quilômetros. Eu tenho uma tendência de largar muito mais parecido com essa estratégia, tá? De ser um pouquinho mais progressivo, só que a minha curva de progressão, ela não é tão acentuada assim. Então eu já costumo largar, ela é mais parecida com uma estratégia constante. Eu largo talvez um pouquinho mais lento aqui e esse gráfico ele vai subindo. Se fosse, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu largo mais ou menos aqui, um pouquinho mais lento, e aí eu vou subindo, e aí 2 sprint final. Então seria mais ou menos a estratégia. Uma mudança simples, mas que faz uma diferença, beleza? Então a estratégia positiva ou crescente. E a gente tem uma outra estratégia que é importante, tá? Essa estratégia aqui, que é a negativa ou decrescente. Só que, observem, essa estratégia é diferente de tu quebrar na prova do que tu fazer uma estratégia negativa ou decrescente, tá? O que acontece muitas vezes? Os corredores saem forte demais e aí eles quebram na prova. Não é nem que fez uma estratégia negativa. Por exemplo, nas 2 provas que eu corri esse ano, eu fiz uma estratégia que eu poderia considerar uma negativa, porque as 2 eu quebrei. Porque eu sabia que eu ia sair mais forte e que a segunda parte da prova ia ser bem mais difícil. E aí eu ia sustentar conforme dava. Então foi uma escolha minha. Eu acho que não é a melhor escolha para eu fazer provas, tá? Mas eu quis testar isso e ver o que eu conseguia fazer. Na verdade, uma dessas provas foi numa negativa ou decrescente e na outra foi numa estratégia constante, só que eu acabei quebrando mesmo. Então essa negativa, quais são as vantagens dela? Aproveita a capacidade de correr rápido no início, então porque eu tô com uma boa percepção de esforço, pô, tá legal, eu consigo dar uma pancada no início e pode gerar um boom de posições. O que é esse boom de posições? Essa é principalmente para quem está disputando pódio, tá? E principalmente se você conhece os seus adversários, tá? Por quê? Eu largo mais forte no início, muitas vezes a galera vai vir comigo. E se a galera vier junto comigo, que está disputando pódio ali, seja no pódio geral ou no pódio de categoria, se tu já conhece as pessoas, provavelmente se essas pessoas não estão preparadas para esse tipo de estratégia, elas vão correr rápido no início, vão acumular muita fadiga e vão quebrar na prova. Já tu fez isso de maneira consciente, tu quis sair rápido para realmente cansar essas pessoas, mas tu já estava preparado para enfrentar aqui o que eu chamo de um vale do desespero, né? Onde é que aqui vai ser, cara, tu vai estar ali entre os quilômetro 5 numa prova de 10, quilômetro 4, quilômetro 5 e o quilômetro 7, 8 da prova, vai ser um momento que vai estar muito difícil, mas tu se preparou psicologicamente para esse difícil. Diferente de alguém que não se prepara. E esse é o problema, muitas vezes, de correr na estratégia de outras pessoas. Porque se tu tá indo no que o outro tá fazendo, muitas vezes tu não tá preparado. E aí essa estratégia ela tem isso. Porque tu acaba fazendo com que as pessoas te acompanhem nesse ritmo forte e elas quebrem depois, quando tu tá preparado, e aí tu consegue acelerar no final. Só que a desvantagem grande dela é que tem um risco elevado de fadiga se tu começa forte demais. E aí não tem o que fazer. Se tu acumular muita fadiga aqui e começar muito rápido essa tua velocidade, tu vai quebrar. E aí as pessoas que saíram junto contigo, se elas segurarem um pouco, pode ser que elas te passem. Então, mais uma vez, o controle da PSE ele é muito importante aqui, tá? E aí vai de você ver se essa estratégia cabe dentro daquilo que você está fazendo. Ela é uma das estratégias mais arriscadas que tem, justamente porque você precisa ter esse controle muito bom e você precisa estar com a cabeça pronta para sofrer. E aí entra no caso aqui que eu te disse, ó, a importância da prova e o impulso psicológico atual. Se tu chegar num dia, mesmo que tu tenha feito a estratégia para correr de maneira negativa, tá? Fazer esse split negativo ali, tu correr mais forte, né? E perdendo o ritmo, se tu não tiver com a cabeça boa para suportar o desconforto, vai dar errado. Vai dar errado. Então, isso aqui precisa ser sempre levado. Isso aqui, ó, qualquer uma das estratégias que tu escolher fazer, tu precisa colocar esta fórmula aqui para que você saiba disso. Inclusive, se tu tá perdido nessa questão das estratégias, tu não sabe como fazer para evoluir na corrida, eu tô abrindo algumas vagas para minha consultoria de implementação. O que é isso? Tu vai clicar no primeiro link da descrição. Não é uma assessoria, é onde é que a gente vai se reunir um a um e fazer uma call para que tu possa tirar dúvidas sobre o teu processo de treinamento, tuas estratégias de prova, sobre estudo de percurso de prova para a sua
seu próximo desafio aí, ou pelos próximos passos que tu tá planejando. Então são poucas vagas, vai estar no primeiro link da descrição se tu quiser ter uma conversa 1 a 1 comigo, onde é que a gente vai passar 30 minutos, 1 hora, só falando sobre o seu processo de treinamento, tá? São poucas vagas, se inclusive tu já for meu aluno e também quiser isso, me chama direto no WhatsApp que aí você tem um desconto especial, beleza? E caso você não deseja ter esse acompanhamento específico para uma prova, mas acompanhamento geral no seu processo de treinamento, tem link para minha assessoria também na descrição. E tem outros links para o meu Strava, para o meu Instagram e tudo mais que você pode estar acompanhando aí, caso você queira me acompanhar mais, né, em relação aos meus conteúdos e meus treinamentos, beleza? Passando essa estratégia negativa ou decrescente, aqui começam as principais estratégias que os melhores corredores do mundo usam, beleza? E essas estratégias são aquelas estratégias avançadas que eu te disse lá no início. Próxima dela, estratégia variável, padrão em U. O que quer dizer isso? Que eu vou começar um pouco mais forte, só que percebam, esse início forte, ele não é infinito. Então, se eu vou correr uma prova de 10 km, ali ó, é 10, 1,5 km, 2 km eu já reduzi. Por quê? Eu começo mais forte, reduzo, faço uma rodagem no meio e aí deixo para acelerar no final. Então, os primeiros 2 km e os últimos 2 km um pouco mais rápidos e aí o meio é mais tranquilo, mais leve. Qual que é a vantagem? Combina um início mais rápido, onde é que eu aproveito aquela percepção de esforço inicial, eu aproveito aquela minha energia, aproveito o fluxo muitas vezes para correr com outros corredores e só que aí no meio eu reduzo, faço essa rodagem e aí eu garanto que eu vou ter pernas e vou ter energia suficiente para fazer um bom sprint final. Então, essa é a estratégia. Qual que é a desvantagem? Eu preciso ter uma boa capacidade de avaliar o quanto que eu vou acelerar nesse início. Porque se eu começar muito forte, se eu não tiver uma estratégia de pace do quanto eu vou correr, só sair, vou fazer essa estratégia em U hoje, vai dar errado. Por isso que eu te falei que é preciso estudar a prova e é preciso entender a sua estratégia antes, porque se tu deixar para fazer na hora, vai dar ruim. Então, aqui exige uma boa capacidade de avaliar o quanto que tu vai acelerar e o quanto que tu vai desacelerar. Simples, tranquilo, fácil de fazer. Quer dizer, não tão fácil, né? Mas essa estratégia, ela é legal de fazer porque, como eu disse, combina essa percepção de esforço do início, de eu estar bem, e do final que está terminando a prova. E aí esse meio ele acaba saindo um pouquinho mais lento. Obviamente que esse mais lento vai ser dentro do seu objetivo, porque se tem o objetivo de 4,30, de terminar a prova em 4,30, a prova de 10 km em 45 minutos, por exemplo, ou em 50 minutos, vamos botar que fica mais fácil. Eu quero terminar a prova de 10 km em 50 minutos. Esse meio aqui, tu não vai estar podendo rodar 5,30, mas tu pode rodar, quem sabe, uns 5,5, 5,10 nesse meio. Por quê? Tu vai ter começado a 4,50 aqui, 4,45, e aqui tu vai terminar a 4,45, 4,40, 4,50. Então tu tem margem aqui nos dois pontos, só que esse meio tu não pode relaxar tanto. Só que tu vai relaxar um pouquinho mais, porque aí dá tempo de tu tirar esse cansaço inicial, tu recuperar as tuas reservas energéticas e conseguir dar um fôlego também para que não fique tão pesado de tu estar sempre pressionando o teu sistema nervoso, sempre querendo fazer força. Então, tu corre um pouquinho mais solto ali, depois volta a acelerar. É uma ótima estratégia. E aqui a gente tem duas que são variações, que é a estratégia do padrão em J, né, uma estratégia variável, que é, eu começo um pouquinho mais forte, mas não tão forte, desacelero, só que percebam, ó, essa curva de desaceleração no U ela é mais acentuada. Ó. Aqui no 20 eu já começo, porque eu comecei bem forte, aí eu reduzo. Na estratégia em J, eu não começo tão forte, aí eu venho vindo, só que é lá para o 30 que eu vou estabilizar. Então, ou seja, 30% da prova eu corri um pouquinho mais rápido até estabilizar, e aí no 7 de novo eu começo a subir e fazer um sprint final melhor. A vantagem é que eu permite poupar durante parte da prova e utilizar essa maior intensidade no final, mas ainda eu tenho um início rápido, aproveitando aquele hype de largada. Porque tudo isso é estratégia. Não tem problema você largar forte. O problema é você largar forte sem estratégia. E a maioria das pessoas tem dois problemas, né? Elas largam forte sem estratégia e elas não sabem o quão forte tem que largar. Porque perceba, se eu escolher fazer essa estratégia, eu sei qual que é o ritmo do meu forte. Eu também não vou sair na loucura 2,50 de pace. Não, porque eu vou quebrar. Porque se eu não consigo sustentar isso, não tem por que eu largar nisso. Mas, se eu consigo correr a 4, eu posso largar 4, fazer os primeiros 500 metros a 4, depois reduzir ele para um 4,10 para correr nos meus 4,30 lá. Eu posso fazer isso, porque eu treinei. Só que essa desvantagem, se eu largar rápido demais, eu vou ter muito estresse metabólico e aí é impossível de recuperar, tá? Sempre quando a gente acumula muito estresse no início da corrida, vai ser ruim. Então, essas estratégias, além de eu já preparar a minha cabeça, eu posso fazer algumas estratégias no treinamento para que eu consiga correr nessas variáveis. Então, posso combinar, por exemplo, alguns treinos longos, onde é que eu faço
um bloco inicial mais forte, rodo no meio e aí termino forte também, porque eu já estou preparando o meu corpo, a minha fisiologia, a minha cabeça para entender como é aquilo. E eu também posso fazer treino de tiro dessa forma. Então eu vou escolher propositadamente, e aí que percebam, fazer o primeiro quilômetro, por exemplo, numa velocidade acima do que era para fazer. Estou treinando na V10.000. Vou fazer o primeiro quilômetro na V5.000. Fazer no meio ali os treinos na V10.000 e o final eu vou fazer na V5.000. É uma estratégia que eu já estou preparando o meu corpo para lidar com aquele tipo de estresse no momento da prova. Então percebam como tudo está conectado, tanto o treinamento quanto o que eu vou realizar na prova. E tem alguns treinos que a gente faz especificamente para isso. E é isso que a gente precisa fazer. Todos os corredores precisam. Não adianta só fazer um treinamento que não me prepara nada. Eu preciso também que esse treinamento ele me leve para que eu entenda o momento que eu estarei na corrida. Então essa estratégia em J, ela é muito interessante. E aí, para quem é mais agressivo, eu gosto mais dessa estratégia em J, tá? É que eu utilizei em algumas provas também e ela costuma dar muito certo. Faz ali uma abordagem inicial um pouquinho mais rápida, depois dá aquela reduzida na meiuca e acelera no fim. Gosto muito dessa estratégia. Mas tem para os mais audazes, tem o J invertido, que é justamente o contrário. Eu começo muito mais forte, tá? Eu faço esse pico lá no início, aí eu reduzo ali para o quilômetro cerca de 30% da prova, faço mais rodado e aí eu começo a acelerar ali mais ou menos pelo quilômetro 8, quilômetro 9, eu dou um pico a mais, que vai ser um sprint final menor do que eu comecei. Então eu vou acelerar ainda no final, mas ainda vai ser uma aceleração menor. A vantagem é eu consigo conservar mais durante o trecho intermediário, aqui eu consigo deixar aqui porque ela é um pouquinho mais lenta de maneira geral, né? Aqui eu começo forte, então aqui eu tenho que reduzir, legal, para conseguir sustentar e aí no final eu acelero. E ela pode gerar bons ganhos de posição no início, que é aquilo que eu estava falando. Essa estratégia é muito interessante, porque eu largo mais forte, os caras largam comigo. Só que aí, às vezes as pessoas não querem largar junto comigo. Beleza, eu me distancio dessas pessoas. Por eu me distanciar dessas pessoas, muitas vezes tu tem um impacto psicológico de estar alguém correndo muito longe da tua frente e tu tá tentando fazer força e tu não consegue pegar essa pessoa. E aí tu tem que, nossa, mas eu vou ter que acelerar muito para buscar ela. Isso é algo que acontece dentro da disputa de pódios e posições na corrida amadora. Então tu pode ter essa vantagem de ganhar principalmente no mental, porque aí no meio tu reduz e essa pessoa talvez esteja cansada também, ela vai dar uma reduzida, vocês ficam na mesma distância, só que tu já está preparando o sprint final lá. E aí se ela quiser dar um sprint final para ter passado, ela tem que fazer muita força. E aí ela não vai conseguir. Então essa vantagem de ganhar algumas posições iniciais pode ser interessante se tu é mais, como eu te falei, mais audacioso e gosta de sair na frente. O que é diferente, por exemplo, eu não gosto tanto de liderar. Eu prefiro ele tá correndo próximo ao líder, mas eu gosto de dar um sprint final. Eu gosto de ter essa sensação de acelerar mais. Mas eu já caí nesse limbo também de ficar muito longe, por exemplo, do primeiro colocado. Inclusive essa prova de 10 km que eu fiz esse ano, que eu fiquei em segundo colocado. Tá até aqui o segundo colocado geral. Tô com a mão aqui. Segundo colocado geral aqui da corrida do SESI da minha cidade. Eu passei a primeira volta, era 10 km, passei a primeira volta com o primeiro colocado, só que aí na segunda volta ele começou a abrir e aí eu já não tinha mais impulso psicológico, eu sabia que eu ia ter que fazer, eu já estava fazendo muita força e eu tenho que fazer muito mais força para tentar buscar ele, não tinha perna para fazer isso, e aí meio que me acomodei ali entre o primeiro lugar, o terceiro lugar também não estava oferecendo tanto perigo assim para mim, então meio que eu fiquei ali numa posição confortável. E essa posição muitas vezes não vai levar você para o próximo nível, porque se tivesse o terceiro colocado me pressionando um pouco mais, provavelmente eu teria o quê? Um impulso psicológico atual muito maior do que eu estava. E aí eu conseguiria acelerar. Ou se eu estivesse mais próximo do primeiro, podendo disputar com ele, eu também conseguiria fazer isso. Então esses detalhezinhos, eles importam muito dentro do processo de treinamento e é interessante que também você se atente a isso, beleza? Então essa estratégia, ela pode ser interessante sim para quem quer sair um pouquinho mais forte, quer dar um susto aí nos outros competidores, mas ainda aquele susto controlado, que você não se desespere para atingir uma loucura ou não saia no ritmo que não está acostumado. Se tu ficou com alguma dúvida em relação a este vídeo, quer entender um pouco mais sobre as estratégias, pode deixar o teu comentário aqui abaixo que eu vou estar respondendo e estar ajudando você a evoluir dentro da corrida. E se tu quer minha consultoria de implementação ou a minha assessoria, onde aqui eu vou programar teus treinos semana após semana, dando feedbacks de maneira recorrente para que você melhore e evolua dentro do processo de treinamento, só clicar, os links estarão todos na descrição. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até mais. E não esquece que baixa a PC é o treino e se inscrever e deixar o like aqui nos vídeos. Valeu!